Senhor. Graças a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória por mais uma vez estar na sua presença. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, para juntos podermos louvar o nome santo do Senhor. Confesso que é um peso muito grande para mim. Estava trabalhando hoje à tarde, o pastor Marcos ligou para mim, ele comunicou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite para transmitir a palavra de Deus. É diferente, porque não é costumeiro, mas a gente vai começando pastor Jeremias, naquele estudo, aquela metodologia que o pastor Marcos está ensinando, e a gente se sente tão grato de ouvir as palavras do Senhor, e quando há uma interrupção, parece até que fica sem anexo, e é um peso muito grande. E eu sinto um privilegiado de estar aqui, para poder ministrar a palavra do Senhor, e de ser lembrado uma vez mais nesta casa de oração. Também agradecer ao pastor Jeremias, pastor Juliano, por essa honra de poder estar aqui, poder ouvir a gente. É tão bom ouvir vocês, agora é um privilégio. A toda a igreja e também o Douglas, que aniversariou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue dando muitos anos de vida e trabalhando para o Senhor. Parabéns, irmão Douglas. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 29. Não vou ser delongo nas minhas palavras, mas eu quero trazer nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 29 apenas. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, temendo ir dar em alguns rochedos, lançou da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Vou repetir. Ora, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa do barco 4 âncoras, ou lançaram 4 âncoras, e esperavam ansiosos que amanhecesse. A temática que eu queria trazer nessa noite é as 4 âncoras que nós devemos ter no nosso barco. Sabemos que a nossa vida, ela é pautada, ela é regida, ela é ministrada por Deus. Mas nenhum de nós está blindados de se debater ou bater em algum rochedo. Nenhum de nós está blindado de chegar ao dia mau. Nenhum de nós estamos blindados de uma tragédia acontecer, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos nem o que será daqui a um minuto. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter muita atenção, e atenção na palavra do Senhor, para que nós não nos deparamos com esses rochedos que venha a naufragar o nosso barco, que a nossa fé venha a sucumbir, que venha tentar nos afundar totalmente, que venha tentar migrar a nossa fé. E por isso, quando eu li esse texto, eu pedi ao Senhor uma orientação para falar sobre 4 âncoras que devemos ter no nosso barco. Porque rochedos tem diariamente. Todo dia vai ter um rochedo para depararmos com o nosso barco, com a nossa vida, com a nossa fé. Mas se você tiver âncoras, com certeza você não vai sucumbir, você vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a sua fé será firmada em nome do Senhor e o nome dele será glorificado. Quando eu olho para essa palavra, que Paulo ele está navegando, e o contexto vai dizer que ele é prisioneiro, mas ele não perde a esperança em Deus,
porque ele está numa situação de prisioneiro, mas ele está agradecendo a Deus, porque Deus está conduzindo a sua vida, porque Deus está conduzindo a sua viagem. A Bíblia vai dizer que vem um vento que dá dos quatro cantos, que deixa o barco sem rumo, mas assim mesmo, a fé de Paulo, ela é vertente, ela é uma fé inabalável, ela é uma fé que não sucumbe, porque mesmo que o barco perca a direção, ele crê no Senhor Jesus, aleluia, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando nós olhamos para essa situação deste homem, prisioneiro, junto com outros homens falando, olha, Deus nos dará o livramento, e outro fala, não, eu confio mais no capitão, naquele que está conduzindo a embarcação, do que confiar no seu Deus. Ei, preste atenção, existe 4 âncoras no seu barco, para que ninguém possa sucumbir, e ninguém vai morrer, quem estiver acreditando na palavra que você dizer. A palavra que você fala tem um peso, tem uma verdade, tem uma autoridade, porque você está firmado no Senhor. E se o Senhor está no seu barco, oh glória a Deus, aleluia, pode ter certeza que você tem âncoras para não dar em nenhum rochedo e a sua embarcação se afundar. Quando eu olho para Paulo nessa situação, ele vai dizer, olha, sumiu a esperança, sumiu tudo. Mas ele vai dizer no versículo 22, tem de bom ânimo, porque nenhuma vida vai perecer, nada vai perecer. Quando eu olho Paulo dizendo isso, eu entendo que ele está passando uma confiança para outras pessoas que estão na mesma situação que ele. Paulo está passando a confiança do Deus que ele serve, mas que estão em situações iguais. Parece até um paradoxo, como pode? Ele crê em Deus e é prisioneiro juntamente comigo. Como posso acreditar na palavra de um homem que está falando, se ele está passando a mesma situação que eu estou passando? A diferença é que você tem 4 âncoras na sua embarcação, para não tropeçar, para não cair, para não bater, para não chocar em nenhum rochedo, e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. A primeira âncora que eu quero denominar nessa noite é a âncora da bondade. Nós temos que ter, pastor Juliano, a âncora da bondade no nosso coração. Porque o mundo é mau. As pessoas vivem hoje com um olhar mau. É inveja, é vingança. As pessoas pensam tudo e maquinam mal. Mas quem tem a âncora da bondade faz a diferença na terra. Quem tem a âncora da bondade não vai de vento levando como a enxurrada vai. Ele é diferenciado. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque Deus nos alcançou pela sua infinita bondade. E se a bondade de Deus está em nós, nós temos que transferir a bondade que está em nós também. Seja bom, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado e a sua fé não será sucumbida. Porque se nós temos a âncora da bondade, o nome do Senhor é glorificado. Porque aquela pessoa que nos faz mal, ou que intenta o mal a nos fazer, ela vai ver que a bondade está no seu coração. Ela vai ver que algo diferente há na sua vida. Algo diferente há de Deus dentro de você. Porque fala, olha, eu estou maquinando alguma coisa contra ele, eu estou maquinando alguma coisa contra ela. Em vez dela reagir na mesma proporção, não, ela faz diferente. Ela bendiz o nome santo do Senhor. Em vez de maldizer, em vez de fazer outras coisas, ela está falando, bendito seja o nome do Senhor. É Deus que está na minha vida, é Deus que conduz a situação, é Deus que vai dar o livramento, é o Deus que vai fazer o milagre que eu estou precisando. Pague com a âncora da bondade e não com a âncora da maldade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a âncora da bondade aparece na Bíblia. Tem a âncora da bondade. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3. Certa feita, Davi, ele se lembrou
que ele tinha feito uma promessa a Jonatas, filho de Saul, dizendo que iria guardar alguns da sua casa. Mas o tempo passa, pastor Jeremias, o tempo anda, e parece que nós se esquecemos daquilo que nós prometemos. E parece que nós se esquecemos daquilo que falamos. Mas o nosso Deus não esquece da sua promessa. Quantos acreditam nisso? Aleluia, se foi Deus que contou para você, se foi Deus que falou para você, acredite, confia, porque o tempo certo vai chegar, o tempo certo vai chegar na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está Davi sentado, ele lembra na promessa que fez, irmã Áurea. Ele vai dizer: existe alguém da casa de Saul para que eu use com a bondade de Deus? Ele podia falar assim: olha, não existe ninguém daqui para eu demonstrar a bondade do meu reinado ou do meu reino. Não existe ninguém aqui para que eu possa demonstrar o valor que eu tenho. Mas Davi é diferente. Ele tem a âncora da bondade, e ele sabe de onde essa âncora veio, que firma a sua fé. Ele vai dizer: não existe ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com a bondade de Deus, aleluia. E alguém vai dizer: existe sim um moço chamado Mefibosete, e vai dizer as qualidades dele. Primeiro, aleijado de ambos os pés. Segundo, está em Lodebar. E outra, mora de favor na casa de Marqui. Aí ele fala: mas a bondade de Deus alcança, não importa a situação que esteja, não importa a situação que aparenta, não importa a situação que está vivendo, o importante é que Deus se lembra de nós, como se lembrou de Mefibosete, e também se lembrará de você, porque existe a bondade de Deus aos nossos favores. Bondade de Deus. Ele entende, pastor Jeremias. Ele sabe que Deus quer proporcionar algo para ele, mas ele que tem que ter essa âncora da bondade. Vamos para os dias atuais? Será que nós temos a âncora da bondade, pastor Juliano? Na hora que a casa de um companheiro vem um vento forte de estelha, você fala: olha, problema dele, família dele, situação dele, eu estou seguro, problema meu. Ou quando alguém está passando por aflição, está passando por necessidade, aí você fala assim: olha, eu não tenho como ajudar, mas você pode ajudar. Aí você pensa e fala: eu poderia ter feito, e por que eu não fiz? Faça um exercício nessa noite. Exercite a âncora da bondade. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive isolado. Nós não somos uma pessoa isolada, nós vivemos socialmente. Use a âncora da bondade. Se for preciso repartir, a Bíblia diz repartir até com 8, mas reparta. Se for preciso orar, ore com todos, mas ore. Se for preciso chorar, chora. Se for preciso cantar, canta. Mas tenha a âncora da bondade na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. E muitas das vezes nós queremos parece um jardim fechado, parece algo fechado, e nós fitamos os olhos, fechamos. Eu me lembro uma certa vez que o pastor Frausilino falou nesse púlpito, dizendo: olha, exercita a bondade que há dentro de você, exercita a bondade que há dentro do seu coração. Tem pessoas que vê uma situação, ele muda até de calçada, para não se deparar, para não confrontar, para não ver a necessidade, ou para ninguém chegar e pedir alguma coisa. Ei, para com isso, chega perto, fala alguma coisa, diga que Deus pode fazer um milagre, traga para a sua vida responsabilidade e fé, e você vai ver o que Deus vai fazer, aleluia. Não mude de calçada, mas exerça a âncora da bondade. A segunda âncora, a âncora da fé.
É até bonito quando nós recitamos Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das que se esperam. E falamos sobre fé, pregamos sobre fé, mas na hora que precisa exercer a âncora da fé, parece que falta fé. Eu estava orando agora à tarde, trabalhando e orando, e eu falei, meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a nossa fé não precisa ser como uma árvore, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A sua fé não precisa ser enorme. A sua fé não precisa ser uma árvore grande, mas a sua fé tem que ser fundamentada, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quando vier o rochedo, você fala, aqui não, aqui o meu barco não afunda, aqui não vai sucumbir, aqui a minha família não vai cair, aqui ninguém vai se dobrar, porque eu tenho fé em Senhor Jesus Cristo. A âncora da fé tem que estar firmada na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque não adianta nada recitar, ter de cor, se não viver. Não adianta nada, se não viver. A Bíblia vai dizer que Abraão, olha que lindo, ele pega seu filho, e Deus pede o seu filho a Abraão, Isaque. E pedindo a Isaque, ele vai e faz os preparativos, pastor Jeremias. A lenha, o fogo, o moço, os servos, e estão indo caminhando para o Monte Moriá. Mas chega numa parte do percurso que o próprio moço vai indagar, irmã Maristela, dizendo, olha, eu estou vendo que parece que está tudo certo. Tem a lenha, tem o fogo, estamos indo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro do sacrifício? O que nós vamos sacrificar lá, papai? Porque eu vi o Senhor já sacrificando, eu aprendi com o Senhor. O que nós vamos fazer naquele monte? Mas tem hora que a fé não é para ser expressa para ninguém, é só você e Deus, é só você que fala com o Pai e o Pai fala com você. Você não tem poder para transmitir para ninguém, porque é Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando na sua história, é Deus querendo te dar uma experiência diferente. Então não compartilha aquilo que Deus está chamando para você fazer. Ele está falando, olha, é hora de uma experiência diferente com você. Mesmo que os filhos perguntam, mesmo que a esposa pergunta, mesmo que o esposo pergunta, você fala, Deus proverá. Deus proverá, foi a palavra de Isaque, de Abraão, melhor dizendo. E eles sobem, subindo no monte, ele vai dizer uma palavra, pastor Jeremias, que diz assim, olha, eu creio, essa palavra é muito forte. Acreditar, ter fé, viver a fé, é saber que Deus pode tirar, mas pode tornar a trazer de volta. Você talvez não entendeu. Ele pode tirar alguma coisa de você, mas Ele é poderoso para trazer muito, 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 muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, como foi dito aqui nessa noite, pelo pastor Juliano nessa noite. Entenda que talvez Ele está pedindo algo para você, e você está falando, Senhor, será? Senhor, será? Será que não é algo da minha cabeça? Será que não é algo eu estou ficando meio assim, meio desnorteado? E Deus está falando, olha, é uma experiência nova, é algo novo. Saia do normal, saia do cotidiano, saia da mesmice e exerça a âncora da fé. Como que é? Foi orado aqui nessa noite. Nós não oramos pelo nosso irmão Flávio? Nós não oramos por causas impossíveis? Está na hora de exercermos a nossa fé, porque o nosso Deus é poderoso. Ele não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Quantos acreditam nisso? Louve o nome do Senhor. E Ele leva o seu filho, Ele prepara tudo, irmão Tomás. Ele prepara o altar, Ele prepara o fogo,
Mas ele pega o menino, enrola o menino. Ele amarra o menino, coloca sobre o altar. A Bíblia vai dizer enfática. Ele pega até o cutelo, ou seja, a faca. E na hora que ele levanta para imolar o menino, Deus brada: Abraão, não faças tal. Eu estou vendo, eu estou te contemplando, eu estou agindo, eu estou trabalhando. Fica tranquilo, Abraão, por um tempo parece que você esqueceu de mim, mas eu vejo que você ainda tem poder para exercer a âncora da fé. É tempo de nós exercermos a âncora da fé, que Deus vai abrir uma voz do céu ao seu respeito e bradará, e vai trazer a providência na hora certa, no momento certo, porque o seu Deus irá prover aquilo que você está pedindo por causa da sua fé. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É a âncora da fé. E ter fé, muitas vezes, é ir contra a situação atual. Eu tenho algo dentro de mim, que eu ouço alguma coisa e eu começo a meditar, é como se fosse o boi, começa a remoer. E tem palavras que parece que soam no nosso ouvido cotidianamente. Ter fé é como aquele moço que o senhor pregou, pastor Juliano. É não enxergar, mas já enxergando. É não ver, mas vendo. Não é porque a sua situação tem que ser suprida com dinheiro, que ele não quer ver algo diferente. Então talvez a nossa situação é essa, nós falamos: olha, do jeito que está, está bom. Do jeito que está, vai indo. Pode ficar tranquilo. O ano já até acabou, olha que interessante. Mas tem uma coisa: exercita a âncora da fé, que você vai ver o que Deus proverá na sua vida. Deus proverá na sua vida. E a Bíblia vai dizer para nós que quando Abraão ele olha do lado, tem um cordeiro ali, aleluia. Não é um cabrito, mas é um cordeiro, aleluia. Existe algo preparado de Deus para a vida de Abraão. Existe algo preparado de Deus para a sua vida também. Acredite nessa palavra, tome posse dessa palavra. Deus está provendo, se você exercer a âncora da fé nessa noite. Ele proverá aquilo que almeja o teu coração. Quantos acreditam nisso? Glorifica o nome santo do Senhor na terra. Âncora da fé. Mas não só tem essas duas âncoras. Paulo vai dizer de 4 âncoras para não bater nos rochedos. Qual outra âncora que nós podemos colocar? A âncora do louvor. Me entristece o coração, estou falando de mim, quando nós se deparamos com situações que, se alguém passa um aparelho celular, aí de repente tem um toque do celular, e quando você vai ver o toque, poderia ser um hino, mas não é um hino. É uma música, é um hit, é a balada, é o sucesso do momento. E as pessoas vão indo. Eu não quero ser saudosista, mas eu tenho que te falar. A âncora do louvor tem que ser exercida na nossa vida também. Porque muitas das vezes nós não entendemos. Porque nós estamos cantando,
porque nós estamos assobiando, porque nós estamos louvando o nome santo do Senhor. Parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, mas você começa a glorificar, começa a cantar, você começa a lembrar de louvores, e o seu coração vai se enchendo, a sua alma vai se enchendo, de repente as lágrimas começam a cair no seu rosto, e o nome do Senhor seja glorificado. Você começa a falar línguas estranhas, e as pessoas não entendem por que está acontecendo isso, é porque você está exercendo a âncora do louvor, aleluia. Quantas e quantas irmãs lá no interior, que eu já ouvi testemunho e já vi também, irmãs que lavavam as suas roupas nos tanques, ou se não colocavam nas tábuas, começavam a bater, pegavam e batendo a roupa naquelas tábuas, e começavam a cantar, e começavam a louvar o nome santo do Senhor, e começavam a glorificar. Daqui a pouco as lágrimas se molhavam com aquela água, estava chorando e glorificando o nome santo do Senhor, e quando chegava a noite, o culto era uma bênção, porque desde já estava exercendo a âncora do louvor. É tempo de nós exercermos a âncora do louvor, não cantar somente quando está na igreja, mas quando está lá em casa, quando está no trabalho, quando está na faculdade, aonde estiver, louve, engrandece o nome santo do Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 16, Paulo, ele está numa situação desfavorável, de novo. E ele está com um companheiro, Silas. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Detalhe, vamos voltar um pouco atrás. Eles foram presos. Eles foram açoitados. Tinha motivos para falar, vamos parar com isso. Deixa esse negócio para lá. Para que estar na igreja de novo? Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus está tão longe. Silas, vamos parar. Paulo, vamos parar. E quantas vezes vem voz no seu coração, no seu ouvido, dizendo, para porque não dá certo. Para porque a situação não vai mudar. Mas exerça a âncora do louvor, porque você vai ver o que Deus fará na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, perto da viração do dia, eles começam a orar e a cantar. Ninguém sabe o hino que cantava. Ninguém sabe a oração que fazia. Talvez um orava e o outro cantava. Daqui a pouco o outro cantava. Lembrei de um hino. Aí cantava, o outro falava, então vou orar. E esse revezamento de adoração, dessa âncora do louvor, estava dentro de um cárcere. E foi começando a tomar proporção. E foi começando a crescer. E foi começando a ter forma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi começando a crescer, a ponto que os que estavam dentro da cadeia começaram a ouvir. E não só isso que eles começaram a ouvir, foi tomando tanta proporção, a ponto que o céu também ouviu, aleluia. Quem exerce a âncora do louvor, o céu se abre para receber o seu louvor, aleluia. Quem exerce a âncora do louvor, o céu se abre para trazer resposta através do seu louvor. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam louvando, veio de repente um terremoto naquele lugar, estremeceu tudo que estava, por causa de um louvor que alguém estava fazendo dentro de uma situação desfavorável. São libertos, mas não são fugitivos. Eles ficam no mesmo lugar, sabendo que a ordem vem do Senhor. As cadeias se abrem. E quando um homem desesperado quer tirar a sua própria vida, Paulo grita, ei, não faça tal, porque todos nós estamos aqui, aleluia. É somente a operação do louvor de Deus na terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
E Paulo, ele tem essas experiências e nós temos que ter também. Exercer a âncora do louvor. A âncora do louvor mexe com o coração de Deus. O salmista dedica salmos e mais salmos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor com júbilo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com palmas, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com trombetas, com unidos, louvai ao Senhor. Porque tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Mas quando eu vou louvar o Senhor? Quando tudo está bom? Não. Quando tudo estiver ruim, louve ao Senhor também. Quando eu vou louvar o Senhor? Quando eu estou com dinheiro? Não. Quando estiver sem dinheiro, louve ao Senhor também. Paulo falou, eu sei. Já tive em todas as situações, na boa e na ruim. Mas em tudo eu dou graça ao nome do Senhor. Louve ao Senhor e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Aleluia. Louve a Deus. Ah, não, mas o meu louvor é só na hora que eu chego na igreja. Porque eu tenho que apresentar o meu louvor. É o meu louvor. Então fala assim, o meu louvor. Não, meu querido. O louvor é para o Senhor. A sua voz alcança o céu, é prova disso. A Bíblia diz isso. A Bíblia não vai nos dizer isso. Que Paulo, ele está aprisionado, mas eles cantam, e Deus dá graça, e Deus ouve a oração, aleluia, e ouve o louvor. Salmo 147, versículo 1 a 3, diz assim, olha, louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvores ao Senhor, ao nosso Deus, ou seja, louve ao Senhor, cante louvores a Ele, talvez é aquele hino que você nem sabe a melodia direito, mas você cante a Deus, fale com Deus através de palavras, louve ao Senhor. Versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, por quê? Por causa do louvor. Versículo 3, sara os quebrantados de coração e limpa as suas feridas. Sabe por quê? Por causa do louvor. O seu louvor sara o quebrantado de coração. O seu louvor, aleluia, limpa as feridas. O seu louvor traz de volta a alegria à casa de Israel, porque aonde tem louvor, Deus está no meio, aleluia. Exercita a âncora do louvor. E a última âncora que eu quero partir para o final é a âncora da oração. Eu estou falho, sendo ombreiro dessa casa, com a campanha de oração que está tendo neste lugar. O meu horário não está condizendo com o horário da oração, por causa de uma situação de trabalho da minha filha. Então tenho que sair muito rápido, e quando eu volto já a distância é longa. Mas assim mesmo, quando eu estou na minha casa, eu estou orando. Quando eu estou no meu serviço, eu estou orando. Nós temos que exercer a âncora da oração. Tem pessoas que pensam que orar é só na hora que chega na igreja. Está totalmente equivocado. Eu só vou orar na hora que a situação estiver difícil. Não, irmão, ore agora. Porque quando chegar a situação difícil, você tem confiança, você tem sensibilidade, você tem experiência com oração. Oração é hábito. Oração não é começo. Oração não é algo que, vou começar. Não, você tem que começar. E habituar a isso. Porque tem muita gente que começa orando e termina não orando mais. Então começa a exercer a âncora da oração. Mas para quem que eu devo orar? Por quem eu devo orar? São milhares e milhares e milhares e milhares de pedidos de oração. São pessoas necessitadas. São pessoas sendo afligidas. São pessoas que estão precisando de uma palavra de oração. Eu estava lendo um livro, e o autor do livro contava uma experiência que ele estava em Londres, e ele foi mandado para um continente da África,
e mandado para esse continente da África, ele pegou uma doença e ele ficou acamado. Eu tive um amigo, pastor Danilo, congregou comigo em Presidente Prudente. Ele e a sua esposa foi para a África. Eles pegaram uma doença, os dois, só que ele veio num caixão. Ela veio trazendo o caixão dele. É como se fosse uma malária. E ele começou a dizer, naquela época o pastor Padilha fazia reuniões e reuniões, pedindo que intercedesse pelaquela causa, pelaquela situação. Queria trazer ele de volta, mas ele não queria. Ele falava, não, a obra missionária ainda tem que estar de pé. Existem almas para serem alcançadas. Eu estou orando e Deus está fazendo milagres, aleluia. E Deus fez muitos milagres, porque a igreja está de pé até hoje, aonde ele estava. E o que acontece? Olhando para essa ilustração, este moço é acometido de uma doença também. E no seu grau de febre muito alta, parece que ele é tirado do seu próprio corpo. E ele começa a ouvir voz de oração. Só que ele não está vendo a voz, ouvindo uma voz de um pastor renomado. Ele está contando. Ele não está ouvindo uma voz dos seus amigos, que outrora estava falando com ele, vai, vai, vai. Ele não está ouvindo a voz de algum dos seus parentes, não. Mas ele ouve uma voz de uma irmã que se sentava quase no último banco. E que por uma única vez, ele sentou do lado dela e ouviu a oração daquela mulher. Interessante é que quando amanhece o dia, ele está curado. Ele liga no seu país de origem. E a informação é essa, olha, a irmã tal estava passando a noite inteira orando por você. Tem pessoas que não entendem, mas existe uma palavra de oração que tem que ser exercida. Aleluia, Deus está contando com você nessa terra, nesses dias, neste momento, para que essa palavra de oração seja manifestada e o nome do Senhor venha a ser glorificado na terra. Deus quer que você ore, Deus quer que você interceda, Deus quer que você busque, Deus quer que eu faça isso também, para que o nome dele seja glorificado. Exercício na oração. E ele se recorda e fala assim, mas eu só ouvi a voz dela uma única vez. E agora, nesse momento difícil, parece que eu estou ouvindo ela orando. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque muitas das vezes não vai chegar vozes que você é acostumado a ouvir nos seus ouvidos, mas a voz, aleluia, do Senhor chegará até os seus ouvidos como palavra de oração e vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer renovação, vai trazer tudo de bom para a sua vida, porque há poder na oração. Quantos acreditam nisso? Aleluia! E nós temos que orar, porque a oração liberta. Essa âncora tem que ser exercida. A oração liberta. Atos 12, a Bíblia vai dizer, olha, pegaram a Pedro, prenderam Pedro. Os soldados estavam ligados com ele. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração. Porque Tiago foi morto. E tem hora que nós não entendemos porque algumas coisas acontecem na nossa vida. Tiago foi morto primeiro. Aí depois a igreja foi orar. O mesmo Deus que libertou Pedro poderia ter libertado Tiago. Basta apenas nós cremos no poder da oração. Por isso que muitas das vezes perdemos alguma coisa,
ou perdemos muitas coisas, porque não exercitamos a âncora da oração. Aí depois que nós perdemos, nós falamos, agora é hora de orar, agora é hora de buscar. Ei, busca antes de perder, ore antes de acontecer, porque os rochedos estão aí, e você pode exercer essa âncora da oração na sua vida. A Bíblia vai dizer que Pedro está aprisionado, Tiago já foi decapitado, mas a igreja estava orando. E a igreja orando, Deus ouve a oração daquele que está orando. Deus ouve a oração da mãe que pede por um filho. Deus ouve a oração de um pai que está clamando. Deus ouve a oração de um necessitado, porque Deus tem privilégio de ouvir palavras de oração, aleluia. Ele quer ouvir as palavras de oração. Então a igreja está orando. E quando a igreja está orando, Deus está pronto para trabalhar. Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para agir. Mas o comando é dele. A petição é sua. A Bíblia vai dizer, pedi e pedi mal. E por isso que não recebe. Porque tem hora que a sua oração está sendo contrária, mas você tem o privilégio, tem o prazer de aprender como orar. Ah, mas eu tenho que aprender? Sim. Você acha que todo mundo nasceu sabendo? Olha a pergunta de Mateus 6 dos discípulos. Senhor, nos ensina a orar. Oxe, eu ando com Jesus, eu caminho com Jesus, eu vejo os milagres que Jesus faz, mas eu tenho que aprender a orar. Eu tenho que aprender a orar. Oração não é só jogar palavras ao vento. Oração não é só você pegar e começar a falar alguma coisa. Não. A oração é um alicerce fundamentado num terreno amplo e plano, aleluia. É uma oração, é um alicerce fundamentado num terreno rochoso também. A oração é um alicerce fundamentado aonde ninguém tem coragem de construir. Aí você pega, coloca seu joelho e começa a construir um edifício de oração, e o nome do Senhor é glorificado. Isso é oração. É você saber que sai do natural para entrar no sobrenatural. É entender que existem situações que tem que ser manifesta a poder da oração. É entender que você está pronto para batalhar, não é somente com espada, mas também com oração. É entender que você está pronto para orar, porque Deus está pronto para trabalhar, aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, fica tranquilo, porque Deus já está trabalhando. Se você está esperando em Deus, aleluia, Deus já está trabalhando, aleluia. Ore ao Senhor, aleluia, crendo e recebereis, diz a palavra do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja está orando, pastor Juliano, já vou encerrar. E a igreja está orando, e Deus fala assim, agora é hora de eu responder. E Deus responde. Deus tem o prazer de responder a sua oração. Parece situação semelhante, obrigado Espírito Santo. Pedro tem uma visão, pensa que é uma visão, caminha como se fosse uma visão, mas quando está por lá de fora, ele fala, verdadeiramente, só o Senhor pode fazer isso. Interessante, Pedro já está liberto, mas a igreja ainda está orando. Pedro já está fora da espada de Herodes, mas a igreja ainda está orando. Não é porque aconteceu um milagre que nós vamos parar de orar. Não é porque eu estava pedindo algo e Deus concedeu que eu tenho que parar, não. Continua, persevera. Oração é hábito, você tem que continuar, é uma caminhada, é uma vida, é uma santidade que você tem que buscar através da oração. Então caminha em oração, aleluia, porque você vai ver o que Deus fará na sua vida. E Pedro, ele vai para onde? Para onde o povo estava orando. Aonde nós estamos buscando? O que nós estamos pedindo? É libertação? É a libertação de um filho?
É a libertação de um esposo, de uma filha, de um parente, de um conhecido, de um amigo de trabalho? Ei, ore. Insista em oração. Sabe por quê? Porque você vai ter o privilégio de entrar com Ele por essas portas. Você vai ter o privilégio de testemunhar: olha, eu estava orando, eu estava clamando, eu estava buscando por essa vida, e Deus ouviu a oração, porque a oração tem o poder da libertação, e Deus libertou e hoje está aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oração. A oração também cura. Cura? Cura. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus curava os enfermos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, tudo por causa da oração. Se Jesus orava para curar, por que nós não oramos para ver a cura? Entenda, enfermos, não importa qual a enfermidade, lunáticos, todo tipo, paralíticos, era trazido até Jesus, mas pelo poder da oração era curado. Ah, é? Quer dizer que pode ser curado? Quer dizer que eu posso ser curado através da oração? Pode. Você pode. Você será. Você verá, quando você acreditar que há poder na oração da cura. Porque nós podemos orar para Deus libertar, mas nós oramos também para que Deus cure o seu povo, que Deus sare as suas feridas, que Deus mude a situação, o quadro da história, porque a oração tem poder de curar o coração do homem. Então a oração cura. A Bíblia vai dizer em Isaías 38, versículo 1 e 2, Ezequias, ele está enfermo. E o profeta chega até ele e vai dizer assim: olha, Ezequias, Isaías vai chegar nele e vai dizer: olha, prepara a sua casa, que você vai morrer e não vai viver. Não tem muito o que falar. E sai. O homem de Deus saindo, Ezequias, ele vai exercer uma âncora, a âncora da oração. E essa âncora da oração não tem amigos que está vendo, não tem esposa que está vendo, não tem papai nem mamãe que está vendo, é só ele, uma parede e Deus. Tem hora que nós estamos assim, pastor Juliano, é só nós e Deus, mas Deus está com os ouvidos abertos, aleluia, para ouvir a oração que é feita neste lugar. Quantos acreditam nisso, nessa palavra, que os ouvidos do Senhor estão abertos, estão atentos à oração que é feita neste lugar? Ezequias vira o rosto para a parede. Não tem concubinas, não tem servos, não tem ninguém, só tem ele e Deus. E quando está ele e Deus, é a melhor oração que é feita. Porque não é a oração que quer aparecer. Ó grandíssimo Senhor, soberano, ilustríssimo, não. Senhor Deus e Pai, meu Senhor Salvador, me ajuda. É a oração sincera, é a oração que rasga o peito, é a oração que tira a maquiagem, é a oração que tira aquele véu que tampa, aleluia, é você e a sua voz, aleluia, é você e Deus. É a melhor oração quando você está falando com Ele, quando você tira a maquiagem, você fala: é agora, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Ezequias exerceu essa âncora, ele pegou, ele foi orar, ele vira para a parede e começa a orar. A oração dele é simples: lembra-te de mim, Senhor, que andei nos seus caminhos. Ele podia orar assim: olha, Senhor, o Senhor não vingou aquele, eu vou morrer. Eu queria ver acontecer algo na vida daquela, mas eu não vi, eu vou morrer.
O Senhor não fez a justiça que eu esperava e agora eu vou morrer. Poderia começar a reclamar e questionar. Mas quando há uma oração sincera, aleluia, ele vai dizer: Senhor, lembra-se de mim. Lembra-se da minha vida. Lembra-se da minha história. Lembra que eu andei nos seus caminhos. Eu preciso de uma resposta da minha oração nessa hora. E quando ele está orando, a Bíblia vai dizer que é o mesmo Deus que escuta, é o mesmo Deus que fala. Enquanto Ezequias está orando num quarto, com o rosto virado na parede, Deus está dando ordem a Isaías, dizendo: volta lá. Ei, mas eu acabei de falar com ele, eu já dei a sentença, volta lá. Mas volta lá por quê? Porque eu ouvi a oração dele, aleluia. Eu ouvi a oração dela. Eu ouvi a oração do pastor Jeremias. Eu ouvi a oração do pastor Juliano. Eu ouvi a oração que está sendo feita. Volta lá porque eu tenho resposta de oração naquele lugar, aleluia. Entenda nessa noite que a oração tem o poder de curar. E ele vai dizer: vai, diz a Ezequias, ouvi a sua oração e as suas lágrimas. Versículo 5. E mais, a sentença era de morte. Mas eu sou o Deus que muda o quadro da história pelo poder da oração. Então fala para ele: olha, eu vou acrescentar vida na sua vida. Eita! Ele não estava morto, ele estava vivo. Então Deus fala: eu vou acrescentar vida na sua vida. Quantos estão prontos para acrescentar vida na sua vida? Mas tem que ser vida de oração. Tem que ser vida de oração, irmã Maristela. Não tem meio termo, não tem jeito. Se você orar, Deus acrescentará, aleluia, vida sobre a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: olha, vou dar mais 15 anos para este homem. Vou dar mais 15 anos para que ele possa desfrutar do poder da oração. Entenda isso. Ele faz uma oração virado para uma parede e Deus fala: eu vou dar 15 anos para ele desfrutar do poder da oração. Quanto tempo você está orando? Quantas orações sinceras você já fez? Irmão Urias, quantas? Não, estou falando sinceras. Chegou o tempo de desfrutar do poder da oração. Chegou o tempo de desfrutar do poder da oração. Essa árvore floresceu, essa árvore deu fruto, e é o tempo de você saborear esse fruto, o fruto da oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Entenda nessa noite, para que o seu barco não venha bater em nenhum rochedo e a sua fé sucumbir. Tenha nela pelo menos 4 âncoras na sua vida. A primeira âncora da bondade, a âncora da fé, a âncora do louvor e a âncora da oração. Encerro minha palavra dizendo: pense nisso. Exercita essas 4 âncoras. Coloque em prática. Saia do comodismo. Parece que está enrijecido. Parece que a situação que está, eu sei que está ruim, mas eu não quero fazer nada para melhorar. Coloque em prática nessa noite essa palavra. Essa exortação de Paulo. Lance essas âncoras. Âncora fala de sustentabilidade. Âncora fala de firmeza. Âncora para afirmar a nossa fé. Exerça a âncora da bondade. Mas, Jander, você não conhece o vizinho que eu tenho. Você não conhece a vizinha que eu tenho. Você não conhece meu amigo, companheiro de trabalho. Você não conhece.
Como que eu vou ser bom com uma pessoa que está querendo puxar o meu tapete? Aí fica tranquilo. Acalma o seu coração. Exercita a âncora da bondade e você vai ver. Deus se lembrará da sua vida, aleluia. Como se lembrou de Mefibosete, Ele vai se lembrar. Use a âncora da fé. Porque no momento certo Deus vai falar: eu vou prover por você. Eu vou prover para você. Porque você teve fé. Use a âncora do louvor. Em vez de maldizer, cante. Assobie. Cante ao Senhor. Mas eu não sei a melodia, mas sabe a letra. Nós fomos na casa da irmã Áurea. Nós fizemos ali uns 4 cultos de louvor. Eu não sei se o céu desceu ou se a gente subiu, eu não sei. Eu sei que Deus tomou aquele lugar, irmã Maristela. E quem que é crente de louvor e de oração e de fé sabe. Exercita o louvor. Enquanto ninguém está acreditando mais, cante. Adore ao Senhor. Porque Ele sara as feridas. Exercita a âncora da oração. Mas o diagnóstico é de câncer. O diagnóstico é morte. O diagnóstico que me deram é de fracasso. Sabe do que me chama? Do coitado. Olha lá o coitado. Ei, mude a situação. Exercita a âncora da oração. Exercita essa âncora de oração, porque Deus vai fazer você desfrutar bênçãos. Essa palavra tem guarida, tem endereço certo. Exercita a âncora da oração, que Deus mudará o quadro da história da sua vida, aleluia. Exercita a âncora da oração, porque você está pronto para desfrutar das bênçãos do Senhor, aleluia. Exercita a âncora. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria orar por você. Que está em falta com alguma âncora. Ah, mas eu não acredito mais. Eu queria orar por você. Aí onde você está. Mas eu não consigo cantar em meio às tribulações. Não consigo. Eu queria orar por você. Eu não consigo orar mais porque eu já não acredito. Eu queria orar por você. Eu não tenho fé que Deus pode fazer. Eu queria orar por você. Porque eu tenho fé que Deus fará algo por você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É o seu momento, é você e Deus. Pode curvar sua cabeça, fale com Ele. Diga, abra o seu coração, é a sua oração sincera. É o seu momento. Fala para Ele: Senhor, eu consigo exercer a âncora da fé, mas não consigo exercer a âncora do louvor. Me ajuda, Ele vai te ajudar. Senhor, eu consigo exercer a âncora da oração, mas não consigo exercer a âncora da fé. Eu estou orando, mas não estou crendo. É tempo de você exercer essa âncora. É tempo de você começar a exercer as âncoras que Deus colocou no seu barco, para que o nome dele seja glorificado. Soberano Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor Jesus, pela sua palavra. Oramos neste momento, Senhor Jesus, porque o Senhor tem guardado a nossa vida.
porque o Senhor tem cuidado da nossa história. Tem, Senhor Jesus, cuidado dos nossos passos, Senhor. Glorificamos o Senhor uma vez mais, meu Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvirmos a sua voz uma vez mais. Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai querido, porque eu tenho certeza, Senhor, que nós iremos colocar em prática, Senhor, aquilo que nós estamos falando. Nós iremos vivenciar, Senhor Jesus, nós iremos, Pai querido, desfrutar daquilo que estamos ministrando e daquilo que estamos ouvindo nessa noite. Meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, olhe para a nossa história, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, aonde nós somos mais vulneráveis, aonde nós somos mais frágeis, Senhor, nos ajuda. Porque, Pai querido, Senhor, eu acredito, ó meu Deus, que nós iremos exercer âncoras aqui nessa noite. Nós iremos sair da sua casa louvando o Senhor. Nós sairemos daqui fazendo a bondade do Senhor. Nós sairemos daqui com fé no Senhor. Nós sairemos daqui orando ao Senhor, porque existe uma palavra sobre a nossa vida, e essa palavra é fiel e verdadeira. Meu Deus, meu Pai, Senhor, Salvador Jesus Cristo, os meus irmãos estão aqui, Senhor. Uns estão com a mão no coração, outros estão com a cabeça curvada, mas eles estão falando contigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim como o Senhor fez com Ezequias, Senhor, dê uma resposta nessa noite, dê uma resposta nessa hora, dê uma resposta neste lugar, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, eu oro nessa noite também pelo pastor Marcos, Senhor Henrique, Pai querido, que está passando por uma enfermidade na sua garganta. Senhor, meu Deus, há poder na oração. Eu disse aqui nessa noite que a oração da cura é feita neste lugar, e nós estamos orando crendo, Senhor, que o Senhor pode tocar nas cordas vocais dele neste momento, nessa hora, e restabelecer a sua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja restabelecida a voz do pastor Marcos nessa hora, porque há poder na oração que é feita neste lugar. Senhor, meu Deus, eu oro pelo pastor Flausilino, pela irmã Maria do Carmo, pelo Flausilino Júnior, Senhor. Guarda, liberta, acampa anjo ao redor dessa família. Sustenta com as suas mãos, Senhor, com a sua destra. Pai querido, a cada obreiro, a cada obreira, Senhor, a cada homem, a cada mulher, aos moços, às moças, Senhor, que trabalham lá no som. Ah, Senhor, a cada um deles, Senhor, que estão trabalhando e que ninguém está vendo, mas o Senhor contempla o coração de cada um. Abre as portas, Senhor Jesus. Abre as portas, meu Deus, sobre este povo. Pai querido, eterno Deus, faça o melhor para cada vida. Senhor Jesus, se for na área sentimental, meu Deus, meu Pai, aconselha nessa noite. Espírito Santo, guia cada vida, Senhor. Guia cada situação, meu Deus, meu Pai, Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro pelos aqueles que estão enfermos, hospitalizados. Aqueles, Senhor Jesus, que estão sem esperança. Aqueles, Senhor Jesus, que pensam que estão esquecidos. Senhor, estou orando agora, Pai querido, Senhor, elevando a minha voz ao alto dos céus. Alcança, Senhor, os enfermos, Senhor. Ministra a cura nos hospitais. Ministra as curas, Senhor, nas maternidades. Alcança, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Pai, eu oro também. Eu oro também, Senhor, nessa noite, por aqueles que estão em situação de rua. Aqueles que estão em situação de rua, Senhor, desesperados. Senhor, sem um lar, sem um teto. Eu oro por essas pessoas nessa noite. Senhor, a oração liberta. Liberta esse fardo, liberta desse jugo. Liberta dessa prisão nessa noite. Senhor, eu oro também pelos aqueles que estão encarcerados. Meu Deus, tenha misericórdia. Talvez por um lapso, talvez por uma situação,
talvez por uma condição, Senhor Jesus, venha cometer alguma coisa, algum delito, mas o Senhor é um Deus que encontra as pessoas nos lugares onde ninguém se encontra. O Senhor é o Deus que vai ao encontro da pessoa quando menos alguém espera. Meu Deus, eu oro por esses encarcerados. Tenha misericórdia dessas vidas. Tenha misericórdia desse povo, porque são filhos seus. Senhor, estende as suas mãos, estende as suas mãos. Pai, aqueles que estão em clínicas de recuperação, Senhor, ora por essas vidas. Olha para essas causas, Senhor. Liberta de todo vício, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, por essa igreja linda e maravilhosa, nos dê um final de semana de paz, nos dê um final de semana de alegria, que nós podemos vivenciar a sua palavra, que nós possamos andar pela rua, regozijando pela sua palavra, mesmo que ninguém entenda, nós estamos louvando o nome santo do Senhor. Que nós possamos sentir o gozo da sua presença do nosso lado e dentro de nós. Pai querido, leve cada um para os seus lares. Despeça na sua paz, Senhor. Guarde e livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.